Glória a Deus, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui estamos, pela graça de Deus, em mais um meu, um seu, o nosso comentário, nossa leitura diária. E desta feita externo nesse momento a minha gratidão, Eu Shaddai, o Deus do meu louvor. E a mesma gratidão se estende aos companheiros, né? A cada comentarista, também ao nosso irmão Edgar Melo, nosso amigo, quem vai nosso abraço, as nossas considerações. E a você que nos acompanha, né? Pelas redes sociais. Um abraço, que Deus continue abençoando a tua vida. Esperamos, né? Que esta lição, assim como as outras, assim como esse trimestre e os outros, sejam de bênçãos para a tua vida, de edificação. Amém? No contexto espiritual, social e também moral. É uma bênção para nós estarmos aqui. E desta feita, se Deus assim permitir, domingo, no próximo domingo, estaremos abordando a lição de número 7 do dia 15 de agosto de 2021, que tem como tema o ministério de Eliseu. Glória a Deus. O textuário dessa lição e apreço, ela está no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11, e nos diz a seguinte expressão: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Elias, desculpem, aqui está Eliseu, filho de Cefate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Glória a Deus. A verdade e prática, a verdade como forma vivida, nos diz assim: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé, confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Que Deus abençoe, né? Na segunda-feira, o nosso leitura diária abordou o seguinte tema, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8 e 9: Aquele que obedece a Deus será abençoado e desfrutará da provisão divina. Glória a Deus. Terça-feira, João, capítulo 21, versículo 25: Jesus operou muitos milagres na vida daqueles que criam nele. Glória. Quarta-feira ainda, né, no comentário diário, na quarta-feira, Atos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Assim como Deus fez milagres através de Eliseu, também faz no tempo da graça. No nosso tempo. Glória a Deus. Quinta-feira, livro dos Salmos 77, versos 11 e 12. O salmista, nesta melodia, né, nos aconselha a meditar sobre os prodígios e maravilhas que Deus faz. Glória a Deus. Na sexta-feira, Paulo escreveu a carta à igreja que estava ali na cidade de Filipe, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Deus supre as necessidades dos seus filhos. Ore o nome de Jesus. No sábado ainda, meus queridos, nosso comentário, dia, né, para o qual nós estamos nos reportando nessa oportunidade tão feliz, né? Sábado, Mateus, desculpe, capítulo 6, do versículo 23 a 33, ou 26 e 33. Eu prefiro ler do 26 ao 33. Deus deseja prover para os seus filhos mais do que alimentos. Glória a Deus. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, prezado ouvinte, né, você que nos prestigia com a tua honrosa audiência, esta lição vai estar falando da vida, né, de um homem que Deus usou, né, e de forma veemente, de forma bem eficaz, de forma contundente, pois, como profeta, assim como seu professor Elias, Eliseu vem agora aparecer no cenário como o novo escolhido de Deus para dar continuidade a este ministério profético, né? Como um homem obediente, um homem temente a Deus, um homem cheio de amor, né? No comentário da lição nós vamos encontrar essas aplicações sobre a vida, né? Deste homem de Deus,
Aí, logo no primeiro ponto da lição, nós vamos tratar de um assunto bem interessante, mas antes eu quero ler o versículo, né, os versículos base do nosso leitura diária, para depois ir para aquele comentário e assim ir para os termos consideratórios e fazer a conclusão. Diz assim, Mateus capítulo de número 6, versículo 26 ao 30, diz assim: Olhai para as aves dos céus, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um qualquer deles. Glória a Deus. Pois, se Deus assim veste as aves do campo, que hoje existe, e amanhã, se Deus assim, veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Glória a Deus. Na temática do nosso comentário, vai falar exatamente do cuidado de Deus para com os seus servos, né? Com seus filhos, né? E nos diz aqui que Deus deseja prover para os seus servos muito mais do que alimento. Ele cuida de mim e ele cuida de você. E Mateus, no capítulo 6, versículo 26 ao 30, onde lemos, vai narrar exatamente a preocupação do ser humano, as solicitudes, as preocupações com as coisas desta vida, né? Com o que haver de comer, com o que haver de dormir. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai trazer para nós um confronto quando nos deparamos com a história do homem, do profeta, né? Eliseu, que foi um homem que foi chamado para servir, e nesse serviço prestado ao reino dos céus estava uma vida abnegada, uma vida de dependência, uma vida de submissão, mas acima de tudo uma vida que tinha uma confiança inabalável, porque Deus, ele cuida dos seus. É isso que o nosso comentário está dizendo para nós. Ele deseja prover para cada um de nós muito mais do que alimentos, né? Ele é aquele Deus que Paulo disse, segundo as suas riquezas, ele supre todas as nossas necessidades. É claro que, né, nos dias em que estamos vivendo, a igreja está passando pelos seus instantes finais aqui na terra, e nós vamos ver, ouvir rumores, muitas coisas difíceis, negativas, mas acima de tudo, né, independente de qualquer coisa, Deus está comigo e contigo para nos guardar e nos livrar. O salmo do pastor, o salmista disse certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias de minha vida. A bondade para prover e a misericórdia para perdoar. Deus está comigo. Deus está contigo, meu querido. E nesse cuidado, a Bíblia vai trazer para nós dois exemplos, né? As aves dos céus, Mateus diz, olha, Jesus falando ali aos seus discípulos, olhai para as aves dos céus. O que é que acontece com os passarinhos, com os pássaros? Eles não plantam e nem cegam, e nem ajuntam em celeiro. Mas, contudo, todos os dias, Deus os alimenta, o nosso Pai Celestial. Aí ele pergunta, e vocês? Não vale muito mais para eles? Né? E quanto à preocupação com o que haver de vestir, a solicitude, a preocupação, glória a Deus. Porque a Bíblia nos diz que o homem que é nascido de mulher, ele é de poucos dias e cheio de inquietação. Qualquer coisa inquieta o homem, não é? Glória a Deus. Mas confia, não é? Pois se Deus assim veste as ervas do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não valeis vós muito mais para ele, homens de pequena fé. Glória a Deus.
E nós vamos, meus amados irmãos, o tempo ele corre depressa, né? E nós vamos falar um pouco sobre a vida deste homem de Deus, Eliseu, né? E é claro que o tempo não nos dá, mas o sucessor de Elias, ele neste episódio, no primeiro capítulo, vai narrar, né? Alguns milagres que Deus usou Eliseu, e aqui no primeiro capítulo, no primeiro ponto, 1.1, reis bons e reis maus, né? Nesse período do reino dividido houve alternância de bons e maus reis, né? Esta distinção, é claro que a lição ela vai dizer que não está ligada diretamente ao fato desta pessoa, deste monarca, ser literalmente bom, mas as suas façanhas, né? Os seus feitos. E quando a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Desprezando os seus preceitos e os seus estatutos e mergulhando e atraindo o povo para uma idolatria, um culto a outras divindades, aos ídolos, né? Então esse rei ele era conhecido como rei mau. Glória a Deus. Mas aqui, meus irmãos, 1.2, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante quando três reis, né, eles se envolvem ali em uma empreitada militar de 7 dias. A Bíblia nos fala que Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, né? Josafá, rei de Judá, né? E como também com ele o rei de Edom, que na época era um vassalo, era alguém que dependia, que apoiava o rei de Judá. Eles foram em uma empreitada, né? E andando com todo aquele material bélico, material humano, não é? Todo aquele equipamento, sem ter água, sem ter provisão, né? Chega ali o cansaço, chega ali a fadiga, chega ali, né? A necessidade, porque é claro que o homem ele precisa de alimentar, né? E por falta desses ingredientes a pessoa vai ficar fraca e pode vir até a morrer, né? A gente não vai entrar no mérito por conta do tempo, mas a verdade é que esses reis estavam ali prestes a perecer, mas a Bíblia diz que nesse cenário Deus usa Eliseu, né? Aquele profeta, para ali, de uma forma maravilhosa, que eu quero, falando na minha conclusão por conta do nosso tempo, não é lembrar os irmãos que o cuidado de Deus é tão grande na vida dos seus, né? Que Eliseu, ele dá aquela palavra ali para os três reis e chama um tangedor, um tocador de instrumento de corda, né? Aquele que tange é um tocador de instrumento, quem sabe uma harpa, né? Aquela harpa de cordas, e aquele homem começa agora a dedilhar ali, e naquele momento o profeta traz uma palavra de Deus para o seu servo e aqueles que estavam com ele, né? Eles, olha, louvado seja o nome do Senhor. O vale em que eles estavam era um vale extenso, porém não havia chuva, não havia água, não havia alimento. Glória a Deus. Aí Deus chega, né, e usando o profeta diz: olha, assim diz o Senhor, vocês não vão ver a chuva, vocês não vão ver o orvalho, vocês não vão ver o vento, mas é preciso que vocês façam alguma coisa. Tem a ação divina, o milagre, mas tem a ação do homem, o crer, o acreditar. O teu Deus cuida de você. Então, para denotar esse cuidado, eu quero que vocês façam nesse vale covas. Façam covas e não poucas. Façam muitas covas. Porque vocês, aleluia, ao ouvir, a obedecer, a entender a vontade de Deus para a sua vida, aleluia, vai ver o milagre chegar. Porque vocês não vão ver a ação do vento, vocês não vão ver a chuva, vocês não vão ver o orvalho, né? Mas o milagre vai chegar. Quando se confia no Senhor, Ele faz, né? E no tempo determinado, esse vale vai se encher de tanta água, aleluia, denotando o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Aleluia, glória ao nome de Jesus. É importante que o crente, né, entenda, porque no nosso comentário fala da preocupação. Não se preocupe, é claro que domingo vai chegar, é claro que você tem suas preparações, né, tem os seus momentos, mas Deus cuida de você. Amém? E o profeta, para
concluir com esta mensagem de uma forma bem contundente. E isso ainda vos será pouco, porque Deus, além desse milagre, além desse livramento, além dessa intervenção divina, Ele ainda vai entregar nas vossas mãos o vosso inimigo. Amém, meu querido? Creia, né? Que Deus cuida de você. Essa lição vai falar exatamente do cuidado, de dependência de Deus. Quando o homem depende, Deus cuida. Quando o homem confia, Deus aparece, Deus opera milagre, Deus opera maravilha. Eu quero concluir aqui com as minhas palavras, desejando para você no próximo domingo uma boa lição, um feliz domingo, que Deus abençoe tua vida, que esta lição seja de bênção e que a gente possa, né, com a vida do profeta Eliseu, aprender a confiar e depender mais de Deus. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Né? E diz aqui, Mateus capítulo 26, capítulo 6, versículo 26 a 35, né? O comentário de sábado. Deus deseja prover para os seus servos muito mais do que alimento. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor, né? Uma boa aula. Espero no próximo comentário estar convosco, do seu irmão e amigo Jorge Araújo. Que Deus abençoe.